Aleluia. E aconteceu que, Lucas 5 primeiro, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que eu o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto, ou em águas profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou pela tua palavra, eu lançarei a rede. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Pai, nós te invocamos agora. Eu já te agradeço porque há uma presença muito gostosa aqui hoje. E nós já temos te sentido aqui, Pai. Eu te louvo mais por isso. Mas dada a minha dependência que é grande, eu quero pedir um pouco mais. Que o Senhor venha sobre nós agora, enquanto nós te adoramos com a nossa atenção, com a nossa glorificação. Que o teu Espírito nos toque, que o teu Espírito nos abrace. Que o teu cheiro e o teu toque possa ser sentido pela tua igreja, e a tua água viva penetre o nosso ser, trazendo vida, Pai. Que a tua unção que já se manifestou aqui no meio dos louvores, no clamor que foi levantado, nós pedimos que se manifeste uma vez mais, de forma ainda mais notória, de forma ainda mais palpável, Pai. Eu clamo a Deus pela continuidade da tua presença, em nome de Jesus. Quero já agradecer a todos os irmãos que estão nos visitando hoje. Quero abençoar cada um de vocês. Muito bem-vindos. É uma alegria para a gente receber cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Queridos, o texto de Lucas 5, que particularmente gosto de tratá-lo como o primeiro milagre público de Jesus. Falo isso porque, apesar de, em mais ou menos 1260, quando se colocaram as divisões de capítulos e versículos e fizeram também os subtítulos, terem atribuído a Caná da Galileia a transformação da água em vinho, o título de primeiro milagre de Jesus. Mas naquela ocasião a Bíblia diz que Jesus já estava com os discípulos. E em Lucas 5 nós temos Jesus ainda escolhendo os discípulos. Então, se eu fosse colocar em ordem, eu traria esse milagre como o primeiro de Jesus e não aquele. Haja vista que aqui ele ainda está na fase de escolha desse colégio apostólico, que no milagre de Caná já estão todos com ele. Mas não vem ao caso se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, não vai fazer muita diferença, porque Jesus o fez. E a Bíblia vai começar narrando a história de alguns pescadores, Pedro, Tiago, João e André. Você tem ali Pedro e André, que são irmãos, pescando um barco. Tiago e João, que também são irmãos, de famílias diferentes, né? O Pedro e o André, o Tiago e o João. E eles estão nos seus 2 barquinhos, eles pescam ou tentam pescar uma noite inteira. Eles vão em águas profundas, eles tentam, de algum modo, forçar aquela pescaria, mas a Bíblia diz que, havendo pescado a noite inteira, eles não pescaram nada. É interessante porque quando Jesus aparece na praia naquela manhã, eles estão lavando as redes. E essa atitude de lavar as redes a gente atribui muito ao fato de já estar indo para casa, como que uma desistência. Mas só lava as redes quem tem a intenção de usá-la de novo, do contrário só era abandonar. A
atitude deles de lavar essas redes, em outro livro dos sinóticos vai dizer que João e Tiago estavam, além de lavando, consertando suas redes junto com o seu pai Zebedeu. Mostra que eles chegaram pela manhã, eles tentaram entender o que aconteceu, achou buracos nas redes indevidos, maiores do que devia, e eles vão consertar as redes, eles vão lavar a rede, porque a verdade é que eles pretendem retornar de noite para tentar uma segunda vez. Mas no auge do cansaço físico de alguém que passou a noite inteira trabalhando, surge um pregador na praia que está cercado por uma multidão que quer escutá-lo, porque ele falava de uma forma que ninguém falava, com uma autoridade que ninguém falava. E quando ele surge na praia de Cafarnaum, tendo sobre si o testemunho de João Batista, onde uma grande multidão viu João falar que ele era o Cordeiro de Deus, então o povo passa a procurar ele, passa a seguir ele, e ele chega com aquele povo atrás dele, e ele vai chamar Pedro e dizer: Pedro, eu preciso do teu barco para poder usar como púlpito, usar como altar, para que eu possa pregar para essa multidão. Eu imagino cansado, Pedro dizendo: olha, pode usar, só amarra ali no final, depois, para poder a água não levar. E Jesus diz: não, mas eu quero que você fique dentro. Você vai assistir o culto também. O Pedro está cansado. O Pedro pescou a noite toda. É interessante porque, apesar de serem quatro, Jesus vai na mira do Simão, ele vai na mira do Pedro, e parece que de algum modo ele quer que Pedro fique ali mais perto, ele quer que Pedro tenha uma experiência mais pessoal com ele. E nesse primeiro momento ele não chama Pedro para ser discípulo, ele não chama Pedro para ser um seguidor, ele não chama Pedro para ser apóstolo, ele apenas está pedindo o barco de Pedro. Ele apenas está pedindo algo que Pedro tem a oferecer de material para ele, uma posse de Pedro. E ele coloca Pedro dentro do barco e diz: olha, você vai afastar o barco um pouquinho, porque nós vamos pregar aqui e nós vamos falar para esse povo. E Jesus começa a pregar, e eu imagino o Pedro ali sentado, talvez cochilando, sem conseguir entender muita coisa, doido para ir embora, mas Jesus propositadamente mandou ele afastar o barco um pouco da areia. E o Pedro está cercado agora, assistindo um culto que ele não se ofereceu para assistir, que ele não pediu para assistir, alguém que ele possivelmente não conhecia, e ele foi uma pessoa boa, teve uma boa vontade, mas ficou preso na situação. O Pedro havia estado em águas profundas, em alto mar a noite inteira, mas ele não pescou nada. Então de manhã Jesus pede a Pedro: olha, me dê algo que você tem, me presta algo, me cede algo que você tem. E é impressionante porque com todo o cansaço Pedro não tem dificuldade de dar a Jesus aquilo que ele tem. E eles ficam ali nas águas rasas, na beira da praia, eles vão pregando, e Jesus vai pregando, e o Pedro está ali sentado. Mas quando chega no final da mensagem, depois de despedir da multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para Pedro e dizer: agora nós vamos voltar em águas profundas. Pedro diz: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Ele está dizendo: Jesus, eu não quero assim ser mal educado, mas eu sou um profissional, e quando eu não pesco, Senhor, é porque eu não tenho mesmo. Eu conheço de pescaria, eu entendo de pescaria, e se eu não encontrei peixe, é porque não tem. Mas Jesus está dizendo: não, nós vamos voltar, porque dessa vez eu vou com você. Você me deu o seu barco, você ficou comigo, agora é a vez de eu ir com você. E nós vamos lá, e o Pedro vai dizer: Senhor, nós não pescamos nada, mas pela tua palavra, pela tua ordem. Ele usa uma palavra que é muito precisa, no versículo 5, ele vai dizer assim: sobre a tua palavra, sobre essa palavra. Ele usa essa palavra como um fundamento, como uma base. Ele diz: primeiro eu vou lançar a tua palavra, e depois sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o Senhor está mandando, eu vou fazer, apesar de ainda não acreditar naquele milagre. Quando ele chega nas águas profundas, dessa vez acompanhado de Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 6
6, que lançando a rede, eles escolheram uma grande quantidade de peixe, de modo que a rede estava para se rasgar. Agora atente para essa palavra, eu já chamei a atenção a isso em outras mensagens, porque colheita você só faz de algo que está plantado em um lugar fixo. Pescaria não é colheita, você não vai lá colher peixe, porque peixe se mexe. Eu tenho uma paixão particular por aquário, tem um grupinho ali, essa semana um começou a querer matar os outros, eu propositei que eu tirei ele de lá. E gente, foi 2 dias para pegar aquele peixe, porque o bicho rápido. E é tudo parecido. Enquanto você achava que pegou, era o errado. Tinha que devolver e está lá ainda. Até que eu consegui tirar ele de lá. Vou nem dizer o que eu fiz com ele. Mas peixe você não colhe, peixe você pesca. Por quê? Porque ele não para. Mas no versículo 6 está dizendo que o que eles fazem não é uma pescaria, é uma colheita. É como se Jesus, a palavra dele, tivesse arrumado um jeito de plantar os peixes em lugar fixo e dissesse: fica tudo paradinho ali que eu vou lá pegar e volto para pegar vocês. E Jesus chega naquele ponto exato, eles lançam a rede aqui, e a Bíblia diz que o que ele fez não é uma pescaria, mas é uma colheita, porque pela palavra e pelo poder de Jesus, é como se os peixes estivessem ali parados, apenas esperando a rede do Pedro. Mas Pedro passou por aquele lugar muitas vezes à noite, mas passou sozinho. Só que agora ele está voltando acompanhado de Jesus. Então Pedro ele vai passar por 3 experiências. A primeira experiência é o Pedro indo no lugar profundo, indo nas águas profundas, mas ele vai desacompanhado de Jesus. Ele está em águas profundas, mas ele não está guiado por Jesus, ele não está debaixo da palavra de Jesus. E quando ele tenta ir por conta própria, ele não colhe nada. Então a segunda experiência do Pedro agora é o Pedro nas águas rasas, mas dessa vez acompanhado de Jesus. Mas ele ainda está no raso, da maneira que apenas ouve a palavra, ele entrega a oferta dele ao Senhor, que é o barco, ele cede sua posse ao Senhor, ele está dando ao Senhor aquilo que ele tem, mas ele ainda está em águas rasas, ele não tem grandes experiências. No terceiro momento, você está aí ouvindo? No terceiro momento a gente tem Pedro agora voltando em águas profundas, só que acompanhado de Jesus. Então primeiro você tem ele indo em águas profundas sozinho e ele não tem resultado. Depois você tem ele em águas rasas, mas acompanhado de Cristo, e dessa vez ele ouve a palavra, ele é instruído, ele oferta ao Senhor aquilo que ele tem. As posses dele estão à disposição de Jesus. Jesus tem o barco de Pedro, mas ele ainda não tem o Pedro do barco, porque o Pedro está ali meio capulso, ele não estava ali muito afim de estar ali. Então ele está ali, ele ouve a palavra, ele oferta, mas no final ele não recebe nada, porque a água rasa. Terceiro momento você tem Pedro voltando às águas profundas, mas dessa vez acompanhado de Jesus, sob a ordem de Jesus, e ele tem uma grande colheita. Deixa eu chamar a tua atenção para essas questões da água rasa, da água profunda, porque às vezes a gente passa despercebido aquilo que o Senhor está tentando nos ensinar para aprendermos no texto que está atrás do texto. Porque nós costumeiramente ou nos mantemos nas águas rasas, ouvindo a palavra, dando uma oferta, fazendo o básico, e a gente acha que já está tudo certo, mesmo sem ter grandes experiências com Deus. Ou a gente tenta ir em águas profundas por meios diversos, por meios próprios, por meios emocionais. Não, eu vou criar uma maneira de mergulhar no profundo com Deus, através da música melancólica, através de uma letra que me faz chorar, através de alguma coisa que pareça que eu tenho intimidade. E aí você vai lá, até tem uma experiência de momento, mas volta sem trazer nada que realmente gere um efeito, que realmente mude sua vida, porque tentar ir nas águas profundas desacompanhado de Jesus é o mesmo que se manter em águas rasas. A única diferença é que você cansa mais, mas você não tem experiência. Porque águas profundas sem Cristo
é só um lugar onde você pode se afogar. Verdade. Aí Pedro volta para as águas rasas, mas agora ele está acompanhado de Jesus, e ele está ouvindo a palavra, ele está recebendo a palavra, ele está ali sendo instruído na palavra, ele está ofertando o seu barco para Jesus usar. Jesus já tem tudo que Pedro tem, ele só não tem o Pedro ainda. Tudo que Pedro tinha naquela manhã, ele deixou à disposição de Jesus. Ele não teve dificuldade de ceder o barco, ele não teve dificuldade de ceder a rede, ele não tem dificuldade de ceder nada. Jesus só não tem ainda ele. Jesus tem tudo que Pedro tem, ele só não tem Pedro. E a gente precisa dar uma pausa aqui, se perguntar se às vezes a gente não entra nessa circunstância em que Jesus tem mais facilidade de ter nossas coisas do que de ter a nossa vida. E que Jesus tem mais facilidade de ter aquilo que a gente tem do que ter o nosso coração. É muito mais fácil eu dar alguma coisa a Deus para que eu me sinta bem, eu me sinta de algum modo participando, do que eu de fato me entregar e me pôr à disposição para que Jesus me tenha e que eu seja uma posse dele. Terceiro momento, Jesus faz um convite para Pedro, que eu imagino ele fazendo para nós nessa noite. Ele diz: vamos nas águas profundas de novo. Ele está dizendo: Senhor, mas eu já estive lá. Jesus está dizendo: você teve, mas teve sozinho. Senhor, eu já fiz umas 2 horas de oração e não senti nada. Você está dizendo sim, porque seus motivos talvez eram escusos, eram diversos, mas agora eu estou te convidando a voltar nesse lugar comigo. Eu estou te convidando a retornar nesse lugar mais profundo, só que com a minha presença dentro do barco. Eu estou te convidando a voltar no lugar mais profundo, mas com a minha presença guiando você. Sabe, queridos, e quando a gente é servido o Senhor apenas com coisas, a gente vai ser sempre mantido no raso. Deus não tem interesse de nos manter no raso. A única razão pela qual Jesus vem no raso é para nos convencer a ir para o profundo. Lembro-me de um vídeo que certa feita saiu na internet e dizia: Senhor Deus, ele não vai desistir de você, então ele vai fazer um plano A, e se você falar, ele faz um plano B, e se você falar, ele faz um plano C, e depois ele faz um plano D. Eu lembro que uma vez que eu comecei, não sei se foi com a Marcela, Mariana, foi com você, que a gente estava falando muitos anos atrás, quando esse vídeo dava uma febre, eu falei: Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Deus tem um plano original. Que quando eu me desvio, Deus vai criar um plano alternativo com a única finalidade de me trazer de volta ao plano original. Deus não vai criando novos planos à medida que eu rejeito o plano dele, irmão. O plano dele prevalece para sempre, e tudo que Deus faz é para me trazer de volta ao plano original. A única razão de Jesus vir no raso é para levar Pedro no profundo, porque o mistério está no profundo. Então Jesus vem no raso, ele prega para levar Pedro para as águas profundas. Então eu não posso servir a Deus apenas com as minhas coisas se o Senhor não tiver meu coração, porque isso vai me manter sempre no raso. Mas quando Jesus me tiver, quando Jesus entender que ele não tem só meu barco, mas ele tem o Pedro também, ele vai me levar para um passeio numa água profunda, onde eu vou ter experiências que nunca mais eu vou esquecer. Quando Jesus tiver você, ele vê que ele pode contar com você e não só com suas coisas, ele vai começar a te levar para uns passeios em águas profundas, e as experiências que tem lá você nunca mais vai esquecer. Sabe, queridos, lá nas águas profundas Jesus não tem problema em te abençoar, nas águas profundas ele não tem problema em te dar prosperidade, nas águas profundas ele não tem problema em te dar cura, nas águas profundas ele não tem problema em te dar nada, porque ele sabe que quando você chegar nas águas profundas, você vai ter tanta experiência com ele que nada vai roubar você dele. Jesus não podia simplesmente dar uma palavra a todos aqueles peixes saírem de dentro do mar e pular, cair na praia e dar para Pedro. Mas se Jesus faz isso, Pedro pega os peixes e some. E Senhor, obrigado, deu tudo certo, porque muita gente foi curada assim, desapareceu. Verdade.
Jesus diz: eu vou te levar nas águas profundas, porque eu te dou, o que eu te dou nas águas profundas não te rouba de mim. O que eu te dou nas águas profundas, o que eu te dou no secreto, o que eu te dou na intimidade, lá separado, só eu e você. Ah, meu irmão, o que Jesus te dá lá não te rouba dele, porque você está tendo experiência com ele. Aleluia. Ele sabe que só aceita ir nas águas profundas com ele quem já estabeleceu ele como prioridade. Verdade. Porque as águas profundas de Deus você não vai com 5 minutos de oração. Às vezes a gente leva meia hora, 40 minutos só para conseguir vencer nossas guerras. É a guerra mental que normalmente leva uns 20 e poucos minutos e é tanta distração. Aí quando finalmente você vence, consegue se voltar, começa a guerra física, dói o joelho, dói a junta, dói o calcanhar, dói a perna, dói o cotovelo, dói o olho, dói o ouvido. São as guerras que a gente vai enfrentando que normalmente para você vencer essas duas etapas da guerra mental, da guerra física, é uma média de 30 a 40 minutos. O problema é que quando finalmente a gente está perto de vencer as nossas guerras para entrar no Santo dos Santos. Se voltarmos à simbologia do tabernáculo lá de Moisés, é quando você finalmente sai do altar do sacrifício e vai entrar no santuário, é a hora que a gente levanta e sai. E a gente, apesar de passar algum tempo com Deus, a gente nunca vai no Santo dos Santos, a gente nunca vai na sala do trono, a gente nunca vai na água profunda. Então você está sempre dentro do barco ouvindo Jesus pregar, mas volta para cá sem ter tido experiência com Ele. Passa a ser um crente de muita teoria, de muita informação, mas que não tem experiência vívida, não tem algo que você possa contar e dizer: eu vivi isso aqui, eu experimentei isso aqui, eu fui tocado de tal modo, porque a gente sempre levanta antes de vencer a guerra. Pastor, quanto tempo eu devo orar? É 10 minutos, é 1 hora, é meia hora? Qual é o tempo da vida de oração? Não, meu irmão, não dá para você fazer esse tipo de coisa. Não dá para você ficar olhando no relógio, porque isso é castigo. Eu vou ficar aqui 1 hora, meu Deus, ainda falta 40. Jesus, agora falta 35, o relógio não passa. Levanta, irmão, Deus não te quer assim. Sabe quando você dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu vou ficar aqui até que o Senhor venha, porque hoje o compromisso não é com o relógio, hoje eu quero a tua presença. Aleluia! E quando a gente identifica a presença dele, conversava isso domingo com os irmãos depois do culto. Quando você chama a presença dele, não apenas por chamar, mas você chama no sinal de: Senhor, eu não aceito viver sem eu, ele vem, irmão. Quando você apenas nos chama teoricamente: Senhor, eu quero teu Espírito, mas você não espera o Espírito chegar. Se Jesus vê que eu consigo viver sem o Espírito dele, não vai perder tempo comigo, porque na verdade ninguém consegue viver, a gente só acha que consegue. Mas quando ele percebe que o Espírito Santo se tornou prioridade, e ele olha e diz assim: se eu não mandar, ele não vai levantar não, porque ele realmente quer hoje. Aleluia. Ela dobrou o joelho hoje, ela quer me sentir. E você, com a hora, e quando você vai vencendo sua guerra mental, sua guerra física, quando você vai começando a vencer as preocupações, vai chegando aquela brisa suave. O som pode ser de um vento impetuoso, mas a brisa é suave, a voz é mansa, ela é calma, ela é suave. Você vai ouvir ele dizendo: eu já cheguei, não temas, eu estou com você, eu estou do teu lado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No raso a gente sempre acha que está dando muito para Jesus. No raso nosso barco é grande. Eu não vou dar esse barco todo não, pastor, é grande demais. No raso a gente sempre acha que o nosso tempo é importante. Pastor, como eu sei que já cheguei no profundo. É quando você começar a perceber que aquilo que você dá é menor do que o que ele tem para dar para você. Aleluia. No raso o barco de Pedro é enorme, mas quando chega no profundo, ele está chamando os amigos e dizendo: vem ajudar porque meu barco é pequeno. O que ele está me dando aqui é grande demais para caber no meu barco. Lá no raso meu barco é grande, é o maior da temporada aqui. Olha, ninguém tem um barco melhor que o meu. Porque quando a gente vive no raso, você começa a contabilizar tudo que você faz para Deus. Às vezes dobra o joelho até para jogar na cara. Ou seja, tu viu que eu evangelizei hoje, o senhor aí está me devendo um galardão. A pedra na coroa, como a gente aprendeu, né? Bota uma pedrinha na coroa. Ou seja, o senhor viu lá que eu dei uma oferta no raso. Crente que vive no raso, ele está sempre contabilizando o que faz.
O que diferencia no profundo é porque no profundo você começa a receber a bênção dele. Aí você percebe que a colheita de peixe é maior do que teu barco. Aí você percebe que o que ele tem para dar para você é maior do que você dá para ele, não é assim? Aí o barco que parecia grande, quando chega a hora de Jesus nos abençoar, você fala assim: eu achava que o barco era grande, mas o que o Senhor está me dando é muito maior. Ao ponto do Pedro começar a dizer para os que estão na praia, dizendo: socorre, porque meu barco vai afundar, não cabe cada vez. O que mudou é que agora ele está em águas profundas, e nas águas profundas o que eu dou para Deus eu percebo que é menor do que o que ele faz para mim. Então doar a ele se torna um prazer, porque eu percebo que ele sempre me dá muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. A primeira coisa que eu percebo nas águas profundas, o que eu dou para Deus é nada diante do que ele me dá. Verdade. Segunda coisa que acontece nas águas profundas: até então Jesus era só um pregador, era só um profeta, era só aquele homem que chegou falando bonito. Mas nas águas profundas você vai ter uma revelação clara de quem é Jesus. Se você pega o versículo 8 de Lucas 5, por favor, a Bíblia vai dizer que lá nas águas profundas o Simão Pedro, ele se prostrou aos pés de Jesus. O judeu não se prostra diante de ninguém, porque ele reconhece o texto que diz: somente o Senhor teu Deus adorará. Quando Pedro está se prostrando, ele está reconhecendo que Jesus é Deus, e ele começa a dizer: Senhor, se afasta, porque eu sou um homem cheio de pecado. Ele primeiro reconhece que Jesus é Deus, segundo ele reconhece que Jesus é santo. O que é isso? É a revelação ficando clara para Pedro. Jesus começa a se tornar nítido diante de Pedro. Pedro começa a entender quem Jesus é. Pedro começa a entender a santidade de Jesus. Ele começa a entender o poder de Jesus. Ele começa a entender quem é Jesus. Porque quando você está no profundo com Deus, Deus se torna claro para você. Aleluia! Então quando eu estou no raso, eu sempre vou querer ir embora. Por quê? Porque no raso não tem uma revelação clara de Cristo. Mas quando eu estou em águas profundas com o Senhor, eu sempre vou ver com clareza quem Ele é. Quando você vive uma vida de intimidade com Deus, tem coragem de afastar seu barco e ir afastado só você e Ele para mar alto, você vai ter uma revelação clara de quem é Jesus. E quando você tem uma revelação clara de quem é Jesus, automaticamente você tem uma revelação clara de quem você é. Pedro se prostra diante dele e diz: eu reconheço que você é Deus. E na sequência ele diz: eu sou um homem cheio de pecado. Observe que quando ele tem uma revelação clara sobre Cristo, ele vai ter uma revelação clara sobre Ele. Porque toda vez que você tem um encontro real com Jesus, você vai ter uma revelação clara sobre Jesus, e Jesus vai te dar uma revelação clara sobre você. Se você abre Isaías de 1 ao 5, Isaías está dizendo: ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo outro, ai dos pecadores, ai dos maldizentes, ai dos que pensam mal. Isaías chega nesse extremo. Capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus. Do ano em que o rei Urias morreu, o rei Uzias morreu, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vai descrever a majestade de Jesus, rodeado pelos serafins que com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas cobriam seus pés, com duas asas eles voavam e cantavam: santo, 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 Senhor dos exércitos. Mas os anjos cantam um pouco mais, eles vão dizer: e toda a terra está cheia da sua glória. Volta 5 capítulos antes, Isaías está pregando: e toda a terra está cheia de maldição e pecado. Quando ele vê o Senhor, os anjos estão dizendo: toda a terra está cheia da tua glória. O que mudou? O Senhor está dizendo: Isaías, você não vê o que eu vejo, porque você está num lugar baixo. Mas se eu te trouxer para um lugar mais alto, Isaías, então você só vê pecado, só vê maldição, só vê problema, porque você vive num lugar raso, Isaías. Mas se você subir na altura que esses anjos estão e entrar na sala do trono, você vai ver a minha glória, Isaías. Você vai parar de ver o problema e vai começar a ver a minha glória. Você vai parar de ver o problema e vai começar a ver a minha manifestação. Porque no lugar raso, irmão, você só vê
ai de você. Isaías vai dizer pela primeira vez: ai de mim, porque eu sou um homem de puros lábios. O que está acontecendo aqui? Isaías tem uma revelação clara sobre quem era Deus, e automaticamente ele tem uma revelação clara sobre quem é Ele. Quando a mulher samaritana tem uma revelação clara sobre Jesus, e ela diz: então tu és profeta. Jesus vai dizer para ela se apresentar que é o Messias, e na sequência Jesus vai dar a declaração dos pecados dela, que era a troca de maridos. Quando ela tem uma revelação sobre Jesus, Jesus dá uma revelação sobre ela. Quando Pedro lá na frente tem uma revelação clara sobre Jesus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor vai dizer para ele: pois tu és Petros, tu és um fragmento de pedra. Tu entendeu que eu sou uma rocha, Pedro? Mas eu vou te revelando que tu é pó. Porque toda vez que você tem uma revelação clara sobre Jesus, você vai ter uma revelação clara sobre você. Quando Pedro chega na água profunda, ele tem uma revelação clara que Jesus é Deus, ele se prostra. Mas automaticamente ele tem uma revelação clara sobre si mesmo, e ele vai dizer: eu sou um homem cheio de pecado. Porque o lugar profundo te traz clareza. E quem tem clareza sobre Cristo, meu irmão, não abandona Ele mais nunca, porque agora entende quem Ele é. Pastor, onde você quer chegar com a mensagem? Eu quero que você entenda que Jesus está te acompanhando nos lugares rasos, mas não é a intenção dele te deixar aí. Ele está te convidando e dizendo: bora para o mar alto, bora para o mar alto, bora para o mar alto. Vamos para o lugar profundo, porque lá eu vou te mostrar que eu sou Deus. Lá eu vou te mostrar o meu poder. Lá eu vou te mostrar revelações grandiosas. Lá eu vou te mostrar quem é você na minha presença, e você vai surpreender por saber que não é isso tudo que você acha que é. Mas quando você chega lá, eu vou transformar a sua vida e mudá-la para sempre. Como eu sei, pastor, eu cheguei num lugar profundo com Jesus, é quando a sua prioridade for só Ele. Quando você já não troca Ele mais por qualquer coisa. Quando as coisas não me atraem mais. Pedro está angustiado antes daquela pregação de Jesus, porque ele não pescou nada. Aí Jesus leva ele para lá e ele tem a maior pescaria da sua vida. A Bíblia diz que encheram todos os barcos. Não é só Pedro, os amigos de Pedro abençoaram. Agora bota pra gente aí Lucas 5:11. E você vai entender o que acontece com alguém que chegou num lugar profundo e levando os barcos para a terra. Olha o final: deixaram tudo e o seguiram. É Deus, aleluia, Jesus. Eles só estavam ali por causa do peixe, irmão. A labuta de Pedro a noite toda foi peixe. Ele só voltou no mar alto pela expectativa de peixe. Mas quando ele tem uma revelação de Jesus nos lugares profundos, ele volta, abandona um barco cheio de peixe e vai embora. Porque ele está dizendo: se ele fez isso uma vez, eu preciso dizer não, ele faz de novo. Se ele fez isso uma vez, eu não vou ficar brigando por peixe não, porque ele é dono do mar. E quando a gente vive num lugar raso, a gente está consertando rede, a gente está brigando com a rede, a gente quer que alguma coisa dê resultado. Mas quando você chega num lugar profundo, você já não se pressiona mais com coisas, você já não se abate mais com coisas, você já não fica turbado mais com coisas, não. Agora você entendeu quem Ele é, você entendeu quem você é. O Pedro que lá no meio do mar está dizendo: Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno. Quando ele chega na beira da praia, ele está dizendo: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus está dizendo: segue-me, Pedro, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Agora deixa eu chamar a tua atenção para o último detalhe antes da gente finalizar. Sabe qual é a diferença da transformação do pescador de peixe para o pescador de homens? Falei isso aqui há alguns meses, talvez alguém com memória boa vai lembrar. Que o pescador de peixe, ele pega algo vivo, mas o que ele pega morre na mão dele. O pescador de homens, ele pega pessoas mortas, mas quando chega na mão dele, ele traz de volta a vida, porque ele está cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo: Pedro, até hoje tu pescou coisa viva e tu mata, Pedro. Glória a Deus. Só que eu vou te dar uma renovação ministerial, que agora você vai pegar gente morta e vai fazer ressuscitar. Aleluia. Até hoje tu pegava coisa que estava
parece que quando tu toca, desanda. Já se sentiu assim? Pastor, parece que estava dando tudo certo. Aí eu comecei a me empenhar mais, acabou tudo. É a fase que a gente é pescador de peixe. A gente trabalha por coisas. E por a gente trabalhar por coisas, tudo que a gente pega morre. Quando Jesus nos transforma em pescadores de homens, tudo que a gente pega morto e vive, ao contrário. Aí a gente vai lá no mundo e pega homens mortos no pecado, mortos nos vícios, que estão precisando de libertação. Mas o Senhor te chamou para pescador de homens. Você já teve experiência com Jesus. Então essas pessoas vão chegar perto de você, elas vão ganhar a vida do Espírito Santo que está em você. Elas vão ser vivificadas pelo Espírito. Ninguém pode estabelecer o nível que você está com Deus. Ninguém pode te dizer, olha, você está nesse nível ou naquele nível. Mas uma coisa é certa. Se você pegou cada detalhe dessa palavra, e te convido depois a assistir ela de novo na nossa página, seja no Facebook, seja no YouTube. Mas depois você vai sentar lá e você vai assistir de novo, e dessa vez você vai começar a ouvir e dizer, Senhor, eu vou começar a fazer uma análise aqui para descobrir que pé eu estou lá nas águas de Ezequiel. Se é água pelo tornozelo, se é pelo joelho, se é pela cintura. Será que a gente ainda está servindo ao Senhor apenas pelo peixe? Será que tudo que a gente não quer é só abandonar tudo e ir para casa? Será que a gente ainda não está na fase de qualquer coisa a gente larga lá e vai? Mas Jesus nos está nos chamando hoje para um lugar onde você vai se desligar de tudo e você vai ter uma revelação de quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está te convidando hoje para um lugar onde você vai se desconectar das coisas. E você já não vai vir aqui por causa de bênção, por causa do milagre, por causa... Não, você vai começar a vir aqui porque você entendeu quem Ele é. Aleluia, glória a Deus. Quando eu venho para a igreja porque eu entendi quem Ele é, meu irmão, eu tenho sempre motivo para estar aqui. Eu tenho sempre motivo para fazer as coisas para Ele. Eu vi um testemunho hoje de um pastor e é um daqueles que a gente ouve e quer chorar junto. E ele estava testemunhando que ele assumiu a igreja e tinha um senhor que limpava a igreja. E ele falando que ele tentava tirar o senhor da escala porque ele já era de idade e ele não abria a mão. Ele passou aqui na igreja, quem limpa sou eu. E tinha um culto 9 horas da manhã e ele chegava lá e o irmão tinha ido 7, limpava a igreja. E ele conta que um dia o irmão atrasou porque o irmão ia 7, voltava para casa umas 8, tomava banho para vir para o culto 9. Mas um dia o irmão atrasou, então ele veio, já ficou para o culto e o pastor chegou às 10 para as 9 e o irmão estava limpando ainda. Ele conta que quando chegou na igreja, ele percebe lá na porta que o irmão está limpando e chorando. Ele falou, Jesus, o irmão atrasou pela primeira vez hoje. Ele está chorando, alguma coisa deu muito errado, ele veio pela obrigação. Ele conta que o irmão estava limpando os bancos de costa. E ele foi se aproximar para saber o que estava acontecendo. E ele começou a ouvir o que o irmão balbuciava. O irmão orava e chorava. E chorando e dizendo, Jesus, eu era um bêbado. Eu estava condenado à morte. Na tua palavra diz que só os levitas tinham direito de entrar no santuário. E hoje eu estou limpando o altar que o teu filho vai pregar daqui a pouco. Senhor, eu estava condenado a ficar em porta de bar, perdendo minha família. E hoje eu estou limpando o altar que vai servir para a tua adoração. E ele disse que aquele senhor limpava e chorava. E o que ele achou que era um problema, ele percebeu que na verdade era adoração. Ele limpando os bancos e chorando, dizendo, eu não merecia nada. E olha o que eu estou fazendo na tua casa. Aleluia. Aquele pastor testemunhando e chorando, ele falou assim, eu nunca vi nada igual. A alegria daquele senhor de idade, limpando os bancos e chorando, e dizendo, Senhor, eu estava na porta do bar e hoje eu estou limpando o teu altar. Sabe o que é isso? Alguém que já esteve no profundo com Deus. Ele não tem mais
problemas com coisas, porque ele encontrou alguém e descobriu quem ele é. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Fica de pé, deixa eu orar. A minha vida flutua mais a tua mais o teu Espírito Santo. Nós rendemos a Ti agora em adoração. Reconhecemos quem o Senhor é. Leva-nos a lugar profundo agora, Jesus. Leva-nos a amar alto, meu Deus, onde não há distrações. Leva-nos às águas profundas, onde as coisas não nos distraiam. Onde a quantidade de peixe não faça a gente tirar os olhos do Senhor, Pai. Porque às vezes a gente consegue olhar para o Senhor com o barco vazio, mas quando o barco enche, a gente tira os olhos do Senhor e se encanta com a pescaria. Mas Pedro continuou prostrado diante de Ti e dizendo: eu sei quem Tu és. Eu não quero mais sair da Tua presença, Jesus. Leva-nos às águas profundas onde o Senhor tem liberdade de se manifestar a nós. Onde o Senhor tem a liberdade de se revelar a nós. Onde o Senhor tem a liberdade, ó Deus, de nos mostrar quem o Senhor é. Leva-nos além, Jesus. Leva-nos além, Jesus. Faça-nos romper os nossos limites espirituais hoje. Faça-nos romper as nossas limitações espirituais hoje, Pai. Nós queremos experimentar o sobrenatural. Nós queremos experimentar a grande colheita. Nós queremos experimentar as águas profundas. Leva-nos ao lugar onde o Senhor se revela. Leva-nos ao lugar onde o Senhor se manifesta. Leva-nos ao lugar onde o Senhor mostra quem Tu és. Ah, nós amamos Tua presença. Nós amamos Tua presença. Nós amamos Tua presença. A minha vida flua mais. Vamos para os nossos limites, Jesus. Vamos para os nossos limites, Jesus. Vamos para os nossos limites, Jesus. Adora Jesus. Leva minha
Júlia? Marcos? Maicon, Júlia e Maicon, sejam bem-vindos, viu? Volte sempre, vocês são muito bem-vindos aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Nós louvamos o Senhor. Quinta-feira nós estamos de volta, se o Senhor nos permitir, na quinta profética. Eu quero convidar todas as mulheres a estar aqui conosco no sábado. No nosso encontro é tempo de florescer. Vai ser um momento maravilhoso, irmãos. Entre só nós mulheres. Eu quero convidar. Júlia, você está convidada, viu? Poder estar aqui conosco. Vai começar às 19 horas. Eu quero contar com todas vocês aqui. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela tua palavra. Deus, que a cada dia sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo a viver tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Eu te peço agora que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa noite, guardados, protegidos pelas Tuas poderosas mãos. Nós te louvamos pela vida do Reginaldo, da Júlia e do Maicon, que hoje cultuou o Senhor conosco. Muito obrigado pela vida deles. Que as bênçãos do Senhor sejam constantes sobre a vida deles, sobre a família deles, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vai conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos